Ora, ora! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é meu esposo Marcelo. E essa é minha esposa Valéria. E é um prazer estarmos juntos para meditarmos nas Sagradas Escrituras. Amém. O trecho que nós vamos ler hoje, que Deus tocou no nosso coração, está lá na carta de Paulo aos Efésios, no livro de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 ao 6. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo, ele começa essa carta bendizendo o nome de Deus e louvando, bendizendo o nome de Deus, louvando, porque ele mostra nessa carta, em todo o livro de Efésios, se você fizer uma leitura do livro de Efésios, você vai perceber que Paulo, ele está pregando ali o evangelho, a boa nova da salvação, e explicando todos os pormenores, os detalhes, tentando demonstrar o tamanho da graça, o tamanho das bênçãos que Deus nos concede através do seu Filho, Jesus, o seu Filho amado. Quando João Batista está batizando Jesus, desce uma pomba sobre Jesus e uma voz do céu fala: "Este é o meu Filho amado, em quem comprazo, em quem me comprazo, em quem tenho prazer." E aqui Paulo está tentando demonstrar toda a dimensão desse amor e toda a dimensão da obra que está por trás disso tudo. Desde a fundação do mundo, Cristo está, o Filho de Deus, Cristo está, Jesus Cristo está com Deus. Lá no comecinho de Gênesis, você lendo, você entende que Deus e o Filho estavam juntos na criação do mundo. A partir daí começa uma obra de redenção, porque o homem pecou, o homem caiu depois da criação. E com isso, Deus precisava resgatar o homem. Ele precisa resgatar o espírito, a união que ele tinha com o espírito humano, o espírito de Deus com o espírito humano. Esta obra se encerra na crucificação e na ressurreição de Cristo. A partir daí, Deus resgatou o homem através da redenção dos pecados. Esse processo todo se encerrou ali. Mas para que isso tenha efeito em mim, em você, hoje, essa obra aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas para que isso tenha efeito em você agora, aí na sua casa, você está vendo esse vídeo agora, como que eu vou fazer parte dessa obra? Ser salvo, ter os meus pecados perdoados por Cristo, por Deus. É simples. A palavra diz, tem uma frase muito conhecida, né, no livro sagrado, que diz o seguinte: todo aquele que nele crer será salvo. É simples. É simples, não é tão simples. Qual é o tamanho da sua fé? Você crê? Você crê nesta palavra? Você crê nesta obra de redenção? Onde um filho é oferecido para que o pecado de uma outra pessoa seja perdoado? Tem uma passagem também muito conhecida
que Abraão sobe ao Monte Moriá com o seu filho Isaque, para ele fazer um sacrifício que Deus ordenou que ele fizesse. Depois de toda a promessa que Deus fez a Abraão, onde ele diz que ele daria a Abraão uma herança, uma descendência mais numerosa do que as areias do céu, que as estrelas, que as estrelas do céu, que as areias do mar. E ele, com essa promessa, ela teria que partir de onde? Da herança dos herdeiros de Abraão, que são os filhos, os filhos dos filhos de Isaque, e assim por diante. Mas de repente Deus vira para Abraão e pede para que ele faça um sacrifício, que ele pegue o filho dele e faça o sacrifício nesse monte. Abraão simplesmente pega o filho dele e leva para o monte, arma um altar, deita o seu filho sobre esse altar, e no momento em que ele vai fazer o sacrifício, surge um cordeiro, e Deus revela que ele não deveria fazer esse sacrifício, ele não era para ele fazer. Ele queria saber até onde ia a obediência de Abraão com essa ação. E Abraão não hesitou, ele foi e tentou, cumprir o que Deus tinha proposto para ele naquele momento. A partir daí, Deus mostrou para a gente o quê? O que Deus mostra para a gente com isso? Que para que algo fosse resgatado, um cordeiro teria que ser sacrificado, porque ele oferece o cordeiro no lugar do filho de Abraão, e a partir daí começa um costume, uma tradição, onde para que os meus pecados fossem perdoados, eu teria que levar um animal puro até o templo, e esse animal era oferecido em sacrifício nos altares do templo. Hoje, como que nós fazemos esse sacrifício? Através da crença em Cristo. Eu não preciso mais oferecer um cordeiro, um animal puro, para que ele seja sacrificado. Esse sacrifício já foi feito com Cristo crucificado. O sangue de Cristo desceu e nos purificou. Essa é a obra, essa é toda a obra da salvação. Cristo, o Cordeiro de Deus, que resgata o nosso espírito, o nosso novo homem, a partir do momento em que eu creio, a partir do momento em que eu peço perdão a Deus e começo a minha caminhada, a minha busca pela santidade. Você não está livre de errar. A partir do momento em que você crê, você não é um passe de mágica que você vira um santo. O processo de santificação ele é demorado, ele muitas vezes é dolorido, porque nós erramos o tempo todo, e quando você erra, você se arrepende desse erro. E esse processo ele é dolorido, porque nós nos magoamos, e algumas vezes, em alguns casos, nós não nos perdoamos. Nós temos dificuldade para entender isso, de que Deus nos perdoou, e Ele ofereceu o seu Filho para que esses pecados, essa maldade toda do homem fosse perdoado. Então é uma obra ao mesmo tempo complexa e simples, porque está escrito na palavra: todo aquele que nele crer será salvo. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer será salvo. Então a obra está completa. Eu creio, eu estou salvo. Simples assim. Mas qual é o tamanho da sua fé? Você crê em Cristo? Você crê nessa obra? Você crê em todo esse processo? A partir desse momento você começa a crer, você começa a buscar a santificação para que a obra se complete. Você não está livre de errar, você não está livre de cometer novos erros, mas você
existe a possibilidade de você buscar perdão. Perdoa. Seja perdoado. Então, como que Deus vai entrar no seu coração se você não permite que Ele entre, o Espírito Santo de Deus habite o seu coração? Se você não permite, se você não aceita, se você não crê, se você não tem fé, se você não perdoa o seu irmão, se você não ama. É muito fácil você amar o amigo. Tente amar o inimigo. Tente buscar compreender todo esse processo através dessa obra de redenção. É um processo complicado e simples. É simples, eu tenho que crer. Você crê nessa obra? Você crê que Cristo foi crucificado? Deus enviou o seu Filho. O Filho dele passou por todo o processo de humilhação, foi crucificado, ressuscitou e está sentado ao lado de Deus, nos defendendo. Ele é o nosso advogado. Nós erramos o tempo todo, cometemos erros, falamos palavras ruins, muitas vezes, através de roda de escarnecedores, né? Nós temos também essa palavra. Não se afaste da roda dos escarnecedores. Busque a santificação. A cada passo que você dá em rumo à santificação, Deus está ali te apoiando, enviando os seus anjos para cuidar dos teus passos. Então busque a santificação. Não ache que isso vai acontecer da noite para o dia, de uma hora para outra. Você precisa passar por todo o processo. Você tem que perder todos aqueles hábitos ruins que você tinha. A partir daí você vai buscando a santificação, cuidando para que você não erre mais. Perdoe o seu amigo, perdoe o seu inimigo, né? Busque a paz dentro da sua casa. Amém. Converse com a sua esposa. Peça perdão por aquela palavra dura que você disse a ela um dia, ontem, hoje. Evite de dizer essas palavras novamente. É difícil, é complicado. Uma relação a dois é difícil. Ela é complicada, ela é complexa. Você precisa observar, você precisa cuidar para que você não tropece e que ela te cobre. E ela vai fazer o mesmo processo, ela vai cuidar para que ela não te cobre pelos teus erros que você cometeu, ou que cobre, mas que cobre de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, em que haja crescimento no casal. Você não pode cobrar jogando na cara, brigando. Faça esse processo aos poucos, com calma, peça perdão. Olha, eu errei, me perdoa, meu amor, por favor, vamos começar novamente, né? Vamos buscar essa santificação. A partir disso, você começa a participar desse processo de santificação, desse processo da salvação que Cristo começou lá atrás. Leia toda a carta de Efésios com calma. Ali existe todo um processo, toda uma explicação do tamanho dessa graça que Deus nos concede. Está aqui no título: As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. O tamanho dessas bênçãos, tudo o que acontece conosco durante o dia, durante a nossa vida, são as bênçãos de Deus. Mas eu preciso abrir o meu coração para que Deus entre com o teu Santo Espírito e comece o processo de santificação, comece o processo de cura, para que Ele cure o meu espírito e o meu espírito envolva o meu corpo e eu me cure das doenças, de depressão, do câncer. A crença em Cristo, a fé em Cristo vai te curar, a fé em Cristo vai te salvar. Cristo curou. Os discípulos de Cristo curaram. Até hoje nós vemos milagres de cura através da fé.
A tua fé te salvou. Quantas vezes Cristo repete essa frase? Amém. A tua fé te salvou. Tenha fé, busque a santificação, creia e será salvo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. A fé remove montanhas. Qual é o tamanho da tua fé? Não se preocupe se você acha que tem pouca fé. E talvez porque você tenha pouca fé, você não alcance a cura, não alcance a paz, não alcance a sabedoria, a alegria, a prosperidade, os sonhos que você tem, porque a sua fé é pouca. Quem alimenta a nossa fé é Deus. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. E se você está aqui é porque você tem sede, é porque você está buscando. E isso não vem de você, isso não vem de nós, é dom de Deus, é Deus que coloca em nós, aleluia. Glória a Deus. Não pensem, não se preocupem com o tamanho da sua fé, porque é algo que vai sendo colocado no nosso coração de dia em dia. Jesus nos diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é é a menor semente que nós temos conhecimento, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para o monte, passa daqui para lá, e ele irá. Imagina mover um monte, uma montanha, com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Glória a Deus. Então Deus conhece o nosso coração e Ele sabe do que a gente precisa. E se você tiver a fé, ainda que pequena, ela vai ser grande em misericórdia e graça de Deus. E Deus vai fazer um milagre na sua vida, porque você tem fé. Busquemos a Deus e Ele vai nos dar a fé que precisamos. Busquemos em quem? Em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele vive em nós. Como é bom estar com Deus, porque Ele vai nos ensinando a cada dia mais. Caminhar com Deus, para muitos, pode parecer tão difícil, mas quando você conhece a palavra de Deus, é simples. É simples andar com Deus, porque Deus, embora Ele seja infinito, Ele é simples. Ele está nas pequenas coisas. Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Senhor de todas as coisas. Quem precisa dele somos nós. Então nós buscamos a Ele como um filho busca um pai, como um neto busca pelo avô, como um aluno busca pelo mestre, pelo professor para ensinar. Sempre há esperança para aqueles que buscam. E se você busca, é porque Deus está chamando você. E se Ele está chamando, ouça e atenda ao pedido de Deus para que Ele entre e faça morada no seu coração. E você vai entender como é bom estar sob as asas do Criador. À sombra dele nós podemos descansar. E Ele é a água viva que sacia a nossa sede em todo tempo. Ele cura, Ele perdoa, Ele sara, Ele levanta, Ele encoraja, Ele nos abraça, nos protege. Ele ouve você, Ele está escutando você. Peça a Deus o que você precisa. Peça. Faça prova dele. Isso é bíblico.
É a vontade de Deus para nós. Peça a Deus e Ele vai responder, Ele vai falar com você. Eu creio, nós cremos. Creia, tenha fé. Tenha fé, apenas creia e descanse no Senhor. E o resto Ele fará. Creia, 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 apenas creia. Amém. Coloque nas mãos dele e descanse. Faça a sua parte. Aquilo que você não consegue fazer, coloque nas mãos dele e ele fará. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê? Então vamos orar. Vamos orar e vamos pedir a Deus que cuide de nós, que habite em nosso coração. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos prostramos diante de Ti nesse momento para Te agradecer por esta palavra, Te agradecer pela obra da salvação que o Senhor nos concedeu através de Cristo Jesus. Senhor, alimenta a nossa fé. Senhor, a Ti entregamos o nosso coração, a Ti entregamos o nosso espírito para que o Senhor faça morada em nós e nos cure, nos salve, nos alimente e nos proteja dos ataques do inimigo. Que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos buscar a santificação, ó Pai, através da Tua palavra, através do Teu poder, através do Teu toque, do Teu amor. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelo nome do Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi oferecido em sacrifício. Nós cremos, ó Pai, na obra da salvação. Nós cremos, ó Pai. Te agradecemos e pedimos a Ti, ó Pai, habita em nós a partir de agora. Cura-nos, sara-nos, ó Deus. Em nome de Jesus nós Te pedimos e agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você crê? Permita que Deus faça morada em você, em seu coração, e abra os seus olhos, os seus ouvidos e atente para os milagres que Deus fará na sua vida, a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento. Para que isso surta efeito, creia. Amém. Creia e peça que Deus faça a obra em você. Amém. Amém? Deus abençoe. Não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com aqueles que você ama, aqueles que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Amém, Jesus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.